Justiça Militar condena um ex-soldado do Exército e um policial militar. O ex-soldado foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de corrupção passiva e o policial militar a 1 ano pelo crime de corrupção ativa. Acidentes em parques e clubes. De quem é a responsabilidade? Será que a responsabilidade, de fato, é só dos estabelecimentos? Lei do feminicídio. Na primeira semana de 2019, foram registrados ao menos 12 casos no Brasil. O feminicídio tem esse nome porque ele é praticado contra uma mulher em uma situação ou de violência doméstica ou quando ele assim age por razão de preconceito ou discriminação. E como funciona o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. No Brasil, existe desde 1822 para julgar crimes contra a vida. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um ex-soldado do Exército Brasileiro e um policial militar foram condenados pela Justiça Militar pelo crime de corrupção. O PM teria pagado o ex-soldado para agilizar o registro de uma arma. O ex-soldado do Exército servia no setor de fiscalização de produtos controlados da 2ª Região Militar, em São Paulo, onde era responsável pelo gerenciamento de armamentos. As investigações apontaram que ele recebeu dinheiro para agilizar o registro de uma pistola em nome de um policial militar cadastrado como atirador no sistema do Exército Brasileiro. Dias depois do registro da arma, o policial depositou um cheque no valor de R$ 500 na conta bancária do ex-soldado. Em primeira instância, o ex-soldado foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de corrupção passiva e o policial militar a 1 ano pelo crime de corrupção ativa. Os dois recorreram ao Superior Tribunal Militar. O Ministério Público Militar também recorreu da sentença, mas para pedir o aumento das penas. No STM, o ministro Marco Antônio de Farias manteve as condenações, mas negou o pedido do Ministério Público Militar. O magistrado entendeu que, embora a defesa tentasse desvincular o depósito do cheque de uma suposta negociação entre eles, o cadastro da arma ocorreu em tempo recorde. A nota fiscal de compra da arma foi emitida no dia 21 de outubro de 2010 e a expedição do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o CRAF, ocorreu em 27 de 10 de 2010, 6 dias após a aquisição. Sequer houve tempo hábil para a publicação em boletim reservado da autorização de compra do referido armamento. O ministro considerou ainda que o argumento da defesa de que os registros feitos em nome do policial com a senha do soldado no sistema do Exército pudessem ter sido feitos por outra pessoa não procedia. Por maioria, os ministros do STM negaram provimento ao recurso da defesa, mas concederam o benefício do sursis. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou liminar a policial militar acusado de homicídio motivado por briga entre famílias no município de Floresta, em Pernambuco. A defesa do PM alegou que a prisão foi injusta por estarem ausentes da denúncia, a individualização da conduta em cada um dos réus e o modus operandi, ou seja, a maneira utilizada para agir da suposta ação criminosa. Segundo o processo, a vítima foi morta com um tiro nas costas por um grupo de executores, do qual faziam parte o policial e outros agentes de segurança. O crime ocorreu em frente ao antigo cinema da cidade, após o homem sair do trabalho. No STJ, o policial afirmou ainda que a denúncia só ocorreu após quase 7 anos de inquérito e que durante todo esse tempo estava em liberdade. Como medida principal, a defesa requereu no habeas corpus que o tribunal reconheça a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. Ao avaliar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que o habeas corpus foi impetrado contra a decisão que negou a liminar em outro habeas corpus na segunda instância, sem ter havido ainda o julgamento do mérito do processo. O ministro ressaltou que o exame das questões levantadas pela defesa no STJ implicaria supressão de instância, razão pela qual ele negou a liminar.
O pedido agora vai ser analisado pela 6ª turma em relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. A Polícia Rodoviária Federal começou a mandar policiais para atuar no Ceará e estados vizinhos. No total, serão 295 homens que até sexta-feira devem reforçar policiamento nas BRs e prédios federais. Este reforço faz parte do acordo firmado entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o governador do Ceará, Camilo Santana. A Polícia Federal fez na manhã de hoje uma operação contra o crime organizado e o contrabando de cigarros em São Paulo. Os policiais cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão. As ações ocorreram simultaneamente em Piracicaba, Rio Claro e Brotas. As investigações da operação, chamada Vintena, tiveram início em janeiro do ano passado. Durante esse período, foram apreendidos mais de 350 mil maços de cigarro, o que corresponde a mais de R$1.700.000. Os cigarros contrabandeados do Paraguai eram comercializados na região de Piracicaba e Rio Claro por 2 organizações criminosas. O Ministério Público Federal denunciou e a Justiça abriu uma ação penal contra um grupo que fraudava aposentadorias na Grande São Paulo. As fraudes cometidas entre 2017 e 2018 incluem falsificação de documentos, inserção de dados falsos em sistemas públicos informatizados, peculato e associação criminosa. O grupo aliciava pessoas, a maioria bancários, interessados em supostos serviços de assessoria previdenciária para aposentadoria. Em troca, cobrava valores entre R$8 e R$15.000. Feito o acordo entre as partes, os beneficiários enviavam os documentos pessoais que, junto a outros papéis forjados pelos criminosos, eram encaminhados à agência do INSS em Diadema para a conclusão das fraudes. 4 pessoas já são réis com envolvimento em um esquema de desvio de recursos da Previdência Social de Diadema. A Justiça aguarda a manifestação de outros 2 acusados para incluí-los na lista dos réus. Um deles é a vereadora de Santo André. O gabinete dela sediava as irregularidades. E a seguir você vai ver de quem é a responsabilidade em caso de acidentes ocorridos em clubes e parques. A questão é saber quem deu causa ao acidente. A causa do acidente partiu, por exemplo, de uma negligência do pai em vigiar seu filho, o pai será responsável pelo ato do filho. As férias do ano passado acabaram em tragédia para 2 famílias mineiras. Um garoto foi arremessado de um brinquedo inflável instalado em um ponto turístico de Belo Horizonte. O outro acidente provocou a morte por afogamento de 2 meninas em um clube da capital. Confira agora na reportagem a responsabilidade dos envolvidos e como prevenir esse tipo de acidente. O poeta Guimarães Rosa escreveu que felicidade se acha em horinhas de descuido. Mas, quando se fala de lazer em clubes ou parques, a falta de atenção pode acabar com a alegria. Acidentes principais que nós temos são os princípios de afogamentos, os cortes e, dependendo do local da cachoeira também, nós temos até acidentes mais graves, né? Como lesão da coluna cervical. Para evitar acidentes assim, foi sancionada na capital mineira uma lei municipal. O texto estabelece que clubes devem manter sinalização de advertência e salva-vidas nas piscinas. Os acidentes ocorridos em Belo Horizonte acenderam um alerta para os cuidados com crianças em áreas de lazer, mas também apontaram indícios de falta de segurança nos estabelecimentos destinados à diversão. Será que a responsabilidade, de fato, é só dos estabelecimentos? A questão é saber quem deu causa ao acidente. A causa do acidente partiu, por exemplo, de uma negligência do pai em vigiar seu filho, o pai será responsável pelo ato do filho. A causa do acidente partiu em razão de uma negligência do estabelecimento em não gerar segurança para a criança que estava lá, a responsabilidade será do estabelecimento. Muitos pais colocam aquelas boias de braço e aquilo traz uma falsa impressão de segurança, que mesmo com as boias as crianças podem afogar, porque elas vão manter o corpo flutuando, mas elas podem projetar a cabeça para frente e vir aspirar a água, né, e acabar se afogando. Os parques de diversão também possuem regras. Entre os pontos principais está o reparo dos brinquedos. Neste parque, em Belo Horizonte, segurança é palavra de ordem.
Nós fazemos manutenção preventiva, seguindo um checklist semanal que foi elaborado pelo engenheiro que é responsável. E isso é feito semanalmente e gera documentos, né? A gente gera um laudo semanalmente desse material todo. Além da manutenção, há placas orientando se o cliente tem a altura ideal para entrar no brinquedo e esclarecendo o que é proibido. E, é claro, vale seguir a dica de quem entende do assunto. Se observar falta de cuidado com os brinquedos, desconfie. O brinquedo tem que estar bem conservado, pintado, nível de ruído, né? Tranquilo, porque se tiver com um ruído muito alto, estalos e coisas assim, há de se preocupar. Fique atento, porque mesmo se tratando de espaços destinados ao lazer, com segurança não se brinca. E para falar mais sobre a responsabilidade em ambientes de lazer, a gente conversa agora com a advogada Lorena Moreira. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre esse tema. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, antes de mais nada, uma pergunta mais genérica. Em casos de acidentes em áreas públicas de lazer, a quem cabe a responsabilidade? O acidente ele deve ser verificado caso a caso, se a responsabilidade foi por parte da própria vítima ou do pai, né, da criança, como passou na reportagem, ou foi uma omissão por parte do órgão, do clube ou até por parte do Estado, que tem o dever de fiscalizar. Agora, se o acidente ocorreu em um clube, por exemplo, como vimos na reportagem, a negligência, a omissão, a responsabilidade é do clube, em parceria, dependendo da situação, também com o responsável da criança, com a própria vítima, né? Seriam os dois. Isso, porque o clube ele tem o dever de fiscalizar, de ter um salva-vidas. Na ausência do salva-vidas, a piscina não deve funcionar, como por exemplo, para evitar esses tipos de acidente. Então, tem que ser analisado caso a caso se houve uma omissão por parte do clube ou se o pai foi negligente, não cuidou do filho, se o clube foi imprudente, porque esse salva-vidas ele tem que ter habilidade para estar exercendo essa função. Existe um fenômeno moderno que é causador de acidentes, mundialmente falando, que são as redes sociais, o WhatsApp, a pessoa conversando normalmente. Se tem o WhatsApp porque é o mais comum, mas qualquer rede social que possibilita um diálogo pelo telefone leva muitas vezes a uma distração que pode ter resultados. Nesse caso, isso também pode ser apurado e a responsabilidade pode ser da pessoa, um adulto, por exemplo? Sim, porque ele agiu com negligência. Ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo. E essa falta de atenção é o que está mais resultando em acidentes que a gente vê aí na mídia, né? Danos morais e danos materiais também, quando a gente fala em possíveis indenizações para determinado acidente? Sim. Na maioria das vezes, o dano material vai ser o que ele custeou, né, as despesas que ele teve, e o dano moral que causou psicamente, né, na pessoa. E dependendo do caso, pode haver até dano estético, se ocasionou alguma cicatriz, alguma deformação na vítima. No caso, por exemplo, de parques ou brinquedos, como vimos inclusive na reportagem também, já foi esclarecido a questão da necessidade de manutenção do equipamento, mas também a operação do equipamento e também um funcionário que faça a orientação da colocação das pessoas nos brinquedos, por exemplo, montanhas russas. É necessário e tem que ser fiscalizado se há uma pessoa responsável por isso e que os operadores sejam credenciados. Sim. Isso tem que ser fiscalizado, tem que haver uma fiscalização por parte do município, né? E até do responsável pelo parque. E lembrando que esses parques têm normas a serem seguidas, até a pessoa que for utilizar o parque, ele tem que ser negligente. Tem altura específica para estar no brinquedo, questão de idade. Então, isso tudo tem que ser cumprido, não só por parte do responsável do parque, como também por parte de quem for utilizar o brinquedo. Alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, né, eles editaram leis locais que versam sobre a presença de um guarda-vidas na piscina, em áreas de condomínio, né, em clubes, por exemplo, também. Essas iniciativas, claro, são excelentes, de iniciativas dos estados, porque essa lei não é da União, né?
responsabilização dos estados mesmo. Mas a fiscalização também é fundamental, não adianta só a edição de leis sem o acompanhamento, não é isso? Sim, o Estado ele não pode ser omisso em relação a isso, porque ele responde pela omissão dele nessa fiscalização, e uma vez omisso, havendo dolo ou culpa por parte dele, ele responde, ele tem o dever de indenizar. Então, nesse caso, não vai ser só o estabelecimento que vai indenizar a vítima. O Estado ele tem o dever de indenizar pela omissão dele. Uma última pergunta, doutora Lorena, com relação, por exemplo, nesse período de férias e de verão. Lanchas, jet skis, estamos falando de terceiros pilotando veículos. Também plena responsabilidade em relação a esses condutores. Sim, nesse caso, o particular, né, que é o que está conduzindo, ele responde por eventual dano que vier a causar a vítima. Ok, doutora Lorena, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir, na reportagem especial Como Funciona a Justiça, vamos falar do Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, a gente está mexendo com a liberdade da pessoa, com a vida dele. O Ministério Público de São Paulo denunciou um cardiologista de Presidente Prudente, interior do estado, por abuso sexual de pacientes. Segundo a denúncia, os crimes começaram a ser praticados em 2008. As mulheres teriam sido abusadas dentro do consultório do médico. A Delegacia da Mulher, que investigou o caso, chegou a outras 14 vítimas que relataram os abusos. A promotoria pediu a prisão preventiva do médico. Desde 2015, existe a lei de feminicídio, um crime, infelizmente, em evidência nos noticiários. Só na primeira semana de 2019, por exemplo, foram registrados pelo menos 12 casos no Brasil. Para falar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fez uma série de reportagens sobre o assunto. A filha de Adriana foi morta aos 25 anos a tiros dentro de casa pelo ex-namorado, um policial militar que não aceitava o fim do relacionamento. Quando minha mãe abriu, ele já estava com a arma apontada em direção do quarto da Jéssica, né? E com a corrente e com o cadeado na mão. Quando minha mãe falou, corre, ele já deu 2 tiros que pegou aqui nela no ombro e outro bem no meio, no tórax. Aí ela já veio cair, foi entrar para correr para o banheiro. Aí quando ela virou as costas para correr, ele veio pro corredor e ficou lá no banheiro e já deu mais 2 tiros nas costas dela. A estudante do Distrito Federal, Jéssica Lainara, entrou para as estatísticas. Em 2018, foram registradas pelo Disque Mulher 92.323 denúncias sobre feminicídio em todo o país. Só em dezembro foram 20 ligações denunciando assassinatos de mulheres e 974 denúncias de tentativas do crime, que não se sabe se teve ou não um final trágico. O feminicídio tem esse nome porque ele é praticado contra uma mulher em uma situação ou de violência doméstica ou quando ele assim age por razão de preconceito ou discriminação, né? Ou menosprezo ou discriminação contra a mulher por essa condição. Em 2015, foi sancionada a Lei 13.104, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A lei também alterou o artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, que passou a incluir o feminicídio na categoria de crimes hediondos. A mudança da lei foi importante porque ela tem um efeito, digamos assim, educativo, de chamar a atenção para a grande quantidade de homicídios de mulheres em razão do fato ou em razão da condição do sexo feminino. Quase 4 anos depois da criação da lei, o assunto faz parte constante do noticiário brasileiro. Só na primeira semana de 2019, foram ao menos 12 casos de feminicídio registrados. É preciso uma prioridade maior do Poder Executivo, da sociedade, enfim, das instituições, para que esses números comecem a regredir e possamos chegar a um ponto de civilidade do qual possamos, pelo menos, não nos envergonhar como atualmente nos envergonhamos.
Em um dos casos de feminicídio julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, os ministros da 5ª Turma não conheceram o pedido de liberdade de um homem preso em flagrante e denunciado por ameaça, feminicídio e vias de fato. O relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, entendeu que a prisão preventiva é necessária, uma vez que o homem matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca em plena luz do dia e na frente de outras pessoas que tentavam impedi-lo. O crime premeditado foi cometido por ciúmes, porque a vítima se negou a reatar o relacionamento. Para este promotor, o feminicídio vai além de ciúmes ou amor. O feminicídio é um crime de ódio, porque ele é um crime de poder e de controle sobre a mulher. O homem mata não porque ele ama e não quer perder. Ele mata porque ele não quer se sentir ofendido na sua masculinidade pelo fato de ter sido questionado por uma mulher, pelo fato de ter sido deixado para trás em um relacionamento. O assassinato da filha deixou uma marca profunda em Adriana. Eu penso só nela assim... Ela aqui pedindo ajuda, minha mãe do lado, né? Ainda fico mais essa imagem dela lá no cemitério. Eu não consigo ter outra imagem dela alegre. Homicídio, infanticídio, feminicídio, aborto e o auxílio, indução ou instigação ao suicídio são crimes contra a vida. Eles são julgados pelo Tribunal do Júri. É esse o tema da reportagem especial de hoje sobre como funciona a justiça. Aos 27 anos, este rapaz sentou no banco dos réus pela 4ª vez, agora pelo crime de homicídio. O caso foi para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. No Brasil, existe desde 1822 para julgar crimes contra a vida, como, por exemplo, homicídio e infanticídio. Os 7 jurados decidem se o réu é culpado ou não. E depois, o juiz define a sentença. São 25 jurados. Os que sobem na tribuna são apenas os sorteados. É o chamado Conselho de Sentença. Eles ouvem o depoimento das testemunhas e do réu. O acusado responde aos questionamentos da defesa e do promotor de justiça. A acusação é de que o senhor, juntamente com o Ítalo, vou perguntar sobre ele, teriam aí matado o Luan. Essa acusação, ela é verdadeira? Não, senhor. Não acusando o senhor por quê? A que o senhor atribui essa acusação que chegou aí até o nome do senhor? Não sei. Desconhece qualquer razão. Cabe somente ao Ministério Público iniciar uma ação penal contra uma pessoa diante da existência de indícios de que foi aquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, né? Então, daí a grande importância da atuação do Ministério Público, isso na fase inicial do processo. Já mais na fase final, que é a data de hoje, a data do julgamento em si, cabe ao Ministério Público, depois de tudo que foi produzido ao longo do julgamento, analisar as provas, ver tudo que foi produzido, tudo que foi feito, em termos de provas testemunhais, laudos que foram produzidos, e aí concluir se aquela pessoa efetivamente deve ser condenada ou não. E aí o promotor de justiça, o Ministério Público pode pedir a condenação daquela pessoa, pode pedir a sua absolvição, pode pedir a condenação parcial, só em alguns termos. Os jurados analisam ainda os motivos que levaram o Ministério Público a denunciar o caso. Eu nunca imaginava que ele participar de um mundo totalmente diferente do que a gente vive, né? A gente acha que as coisas não andam, não fluem, e que a gente só vê em novela ou em filme. E que, na verdade, a gente participando, presenciando, a gente vê e a gente presencia realmente o que acontece, que a justiça está fazendo o papel dela. Né? A defesa tem 2 momentos para sustentar a tese, e é sempre ela que fala por último. Momento crucial para definir o destino do réu. No Tribunal do Júri, a gente está mexendo com a liberdade da pessoa, com a vida dele. É acaso que a pessoa pega 20 anos, outra 30. Então, assim, é essencialmente liberdade. Então, tem que estar um advogado ali presente para que possa fazer o trabalho, a defesa técnica e o acusado tenha um julgamento justo. Ao longo do júri, o réu fica em uma cela sob o monitoramento da polícia.
Os fóruns têm um aparato para receber todas as etapas do julgamento. O local mais importante é este, a sala secreta. Aqui que os jurados tomam a decisão. Os votos são sigilosos e depositados em urnas. Eles se limitam a declarar aspectos fáticos, o sim, o não, a autoria, a rejeição da autoria, a qualificadora, um privilégio sustentado pela defesa, dentre outras considerações. Então, o aspecto de dosagem de pena é importante como resposta do Estado juiz para aquilo que os jurados afirmaram ou rejeitaram. Neste caso que acompanhamos, o julgamento durou 8 horas e o réu foi condenado. 21 anos e 4 meses de reclusão, pena definitiva. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.